Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Fabiano Rolim, diretor técnico da DC, Dinsmore Compass. E neste vídeo, nós vamos fazer uma introdução à 7ª edição do Guia PMBOK, publicação do PMI, Project Management Institute. Esse guia que é uma referência internacional já há mais de 20 anos sobre gerenciamento de projetos. Nós estamos hoje há cerca de 3 meses do lançamento da 7ª edição do Guia PMBOK, que está prevista para o dia 1º de agosto de 2021. Então vamos lá. Primeiro, é importante lembrarmos que o Guia PMBOK é constantemente atualizado. A cada 4 anos, no máximo 5 anos, nós temos uma nova edição deste guia. Então, desde 1996, primeira edição, nós podemos ver aqui a capa da edição em inglês, até a 6ª edição, que é a edição atual, de 2017. Antes de abordarmos a 7ª edição, vale a pena fazer uma breve retrospectiva para acompanharmos um pouquinho como foi essa evolução histórica do Guia PMBOK desde a sua primeira edição, em 1996. Já naquela época, foram definidas as 9 áreas de conhecimento em gerenciamento de projetos, e então foram modelados 37 processos, 120 ferramentas, 94 saídas, e a primeira edição do guia continha lá as suas 176 páginas, né? Já no ano 2000, nós tivemos a 2ª edição. Observamos aqui um pequeno aumento no número de processos, de ferramentas e de saídas, e o guia começou a crescer também, né? Observamos também que já no ano 2000, o PMBOK, que na época era conhecido como PMBOK 2000, né? Edição 2000, ele já aparece com um selo da ANSI, que é a American National Standards Institute, a ABNT americana, né, dos Estados Unidos, como uma norma. O Guia PMBOK passou a ser uma norma americana para a gestão de projetos. Então, o selo da ANSI acompanha as edições seguintes. Em 2004, nós tivemos a 3ª edição, com mais processos ainda, mais páginas, o guia foi ficando encorpado, né? A 4ª edição, para a 4ª edição, houve uma redução no número de processos, houve uma reestruturação, alguns processos foram aglutinados, né? Mas isso não impediu que o guia continuasse crescendo, né? E alcançasse aí 459 páginas. Já na 5ª edição, em 2013, apareceu a 10ª área de conhecimento, né, chamada Gestão de Partes Interessadas, ou Stakeholders, 47 processos, um maior número de processos até então no guia, e nós já tínhamos quase 600 páginas. O que nem todos observaram é que, a partir da 5ª edição, começou a se fazer uma distinção entre o que era o guia propriamente dito, o guia PMBOK, e o standard, a norma de gerenciamento de projetos que traz o selo da ANSI. Então, se você tiver uma edição do Guia PMBOK na 5ª edição, vai observar que existe um apêndice ao Guia PMBOK, que é o standard, a norma de gerenciamento de projetos. O que significa isso? Os processos, os 47 processos, né, agrupados nos 5 grupos, famosos 5 grupos de processo: iniciação, planejamento, execução, monitoramento, controle e encerramento, passaram a ser descritos de maneira resumida no standard, na norma. E o guia descrevia, então, com mais detalhes esses processos, incluindo aquele conjunto de ferramentas e técnicas e outras explicações adicionais, expandindo o conhecimento que estava contido, então, de maneira um pouco mais resumida no standard, na norma. Na 6ª edição, que é a edição vigente, de 2017, nós chegamos a 49 processos, 756 páginas, o guia ficou muito encorpado mesmo, e observa-se logo na capa, está pequenininho aqui, mas está escrito que este volume inclui o standard para gerenciamento de projetos.
Então ficou bem claro a separação, né? O que nós chamamos de guia PMBOK hoje, na realidade, são 2 livros, digamos assim, dentro de uma única publicação. O Standard, que resume os processos, é um volume menor dentro do livro, e a maior parte dele é o Guia ao Conjunto de Conhecimento de Gerenciamento de Projetos. Poderíamos dizer o PMBOK Guide propriamente dito. Então, em termos de volume, nós observamos aqui o crescimento do número de páginas no guia. Outra coisa que pode ser observada nessa evolução histórica, se nós nos perguntarmos assim, quando é que o guia PMBOK começou a citar de maneira mais explícita metodologias adaptativas de desenvolvimento de projetos, métodos ágeis, coisas assim. Nós encontramos a primeira referência já na 5ª edição, mas de maneira muito sutil e pouquíssimas referências. Por exemplo, acontecia quando se tratava de uma ferramenta, imaginemos uma ferramenta de definição de escopo, um storyboard que pode ser utilizado para ajudar a definir o escopo do projeto, ou requisitos de um projeto também. Fazia-se lá uma pequena referência, né? O storyboard é utilizado também em práticas adaptativas, em metodologias ágeis. Uma pequena referência. Já na 6ª edição, se dá uma atenção maior, mas observa-se que, de maneira geral, a forma como os processos são pensados aqui no Guia PMBOK, ainda na 6ª edição, são mais, digamos, mais adequados, ou referem-se mais claramente a uma maneira preditiva de se realizar projetos. Embora, já na 6ª edição, se deixe claro que aqueles processos possam ser adaptados a metodologias adaptativas, a metodologias ágeis. Então, em cada capítulo do guia, quando se descreve cada uma das áreas de conhecimento, apresenta-se também, em meia página, no máximo uma página, que tipo de adaptações poderiam ser feitas no caso de se utilizarem abordagens ágeis na condução de projetos. Bom, o que acontece é que, periodicamente, o PMBOK já imprime, o PMI já imprime ao guia essa revisão. E isso, naturalmente, começou a ser feito logo em seguida à publicação da 6ª edição. Então, no período que foi desde 2017 até 2019, o PMI fez uma extensa pesquisa com clientes do guia PMBOK e grupos de foco, né, de interesse na área de gestão de projetos, procurando identificar o que estava bom, o que poderia melhorar, quais as expectativas daqueles que utilizam o guia PMBOK para uma nova edição. Eles agruparam, as respostas recebidas puderam ser agrupadas em três tópicos, né? O que dizia a voz do cliente do guia PMBOK? Em primeiro lugar, que o guia era reconhecido como uma referência, muitas empresas o utilizavam na hora de preparar as suas metodologias, utilizavam como referência. Então, existia uma credibilidade do guia, uma relevância para as organizações. Então, um tópico para a revisão da 6ª para a 7ª edição foi procurar manter e aumentar ainda mais a credibilidade e a relevância da publicação do guia PMBOK. Por outro lado, também outros comentários que apareciam, né, falavam assim, olha, continuem a ideia de separar o guia do standard, da norma, mas tentem melhorar a legibilidade e a utilidade desse guia. Ele está ficando cheio demais, está ficando grande demais. Nós vimos ali 700 e tantas páginas. Para que ele possa se tornar algo mais utilizável no dia a dia, tomem cuidado. Que ele seja um guia, mas que assim, não seja uma biblioteca, uma coleção muito extensa de ferramentas e métodos. Então, o segundo direcionamento, podemos dizer assim, para a revisão do guia PMBOK, foi manter a distinção entre o guia e o standard,
mas melhorar sua legibilidade, sua utilidade, evitar enchê-lo demais. Mas, por outro lado, foi levantada também uma necessidade de que esse guia pudesse ser também um suporte à aplicação prática, né? Que respondesse às necessidades dos profissionais de projetos e que provesse um conteúdo de caráter mais prático, que suplementasse aquelas descrições dos processos, né, e tudo mais. Então nós podemos imaginar quase uma espécie de dilema, né? Podemos tentar nos colocar na posição daqueles membros da equipe montada pelo PMI para revisar o PMBOK, que tinham um grande desafio, porque ao mesmo tempo em que precisavam, né, manter a relevância e a credibilidade do guia PMBOK, e veja, para se manter a relevância, o PMBOK teria que, de alguma forma, estar mais aberto a essas práticas emergentes, metodologias ágeis, que até então ele abordava só, digamos, lateralmente, né? E, bom, isso sem enchê-lo demais, e que ele ainda tivesse conteúdo suplementar que apoiasse a aplicação prática. Quer dizer, como fazer isso, né? Uma publicação com mais de 700 páginas, carecendo ainda de um atendimento a abordagens ágeis, né, com foco mais adaptativo, para acompanhar o que se fazia já, o que já se tinha lá de conhecimento, mais voltado para ciclos de vida preditivos, mas fazer isso sem encher demais o guia. Então, a decisão tomada pela equipe e corroborada, né, pela direção do PMI, foi uma decisão de ruptura em relação ao que vinha sendo feito. Nós observamos naquela nossa visão da evolução histórica do PMI um desenvolvimento por acréscimo, né? Só que da 6ª para a 7ª edição, o desenvolvimento ele é de mudança de modelo, mudança de concepção. Na 6ª edição nós temos o guia, e no guia, além da introdução e comentários a respeito do ambiente de projetos, papel do gerente de projetos, a descrição das 10 áreas de conhecimento, um capítulo para cada área, e o standard, a norma, que descreve os processos, além de apêndices, glossários e índices. Para a 7ª edição, ocorre então realmente uma mudança de modelagem. Nós temos aqui o standard, trazido aqui para, né, não apenas como um adendo, né, mas como uma primeira parte do PMBOK Guide, onde observamos que já não aparecem mais os grupos de processo, mas os chamados princípios para a entrega de projetos. Então, vamos dar uma olhada um pouco mais profunda nisso aqui, só para ter uma visão geral primeiro. Por outro lado, quando olhamos para o guia, a estruturação do guia propriamente dito, não vemos mais áreas de conhecimento, mas os chamados domínios de performance ou domínios de desempenho, além de outros itens aqui, uma parte dedicada ao tailoring, ou à adaptação para cada projeto, além de modelos, métodos e artefatos. Então, realmente foi uma mudança estrutural que está sendo empreendida, né, que será publicada, a previsão 1º de agosto de 2021, e mais, faz parte desse conjunto, dessa migração, além de uma revisão no guia e uma revisão estrutural, a propósito, a proposta é que esse guia de 756 páginas seja reduzido para algo não muito maior do que 250 páginas, pelo menos essa era a ideia, né, com a qual se partiu. Então você pode imaginar assim, nossa, mas todo esse conhecimento que está aqui, particularmente toda aquela explicação sobre as ferramentas, os métodos possíveis, como eles conseguirão reduzir o volume e ainda abordar todas essas práticas novas que sempre aparecem. E aparece então o que nós podemos chamar até de o famoso pulo do gato, né?
além da migração para uma nova edição do guia, nós também teremos, aliás, até já temos, já está disponível, uma plataforma de conteúdo digital disponibilizada pelo PMI, chamada de Standards Plus. Uma plataforma que complementa o guia PMBOK e que, aí sim, na plataforma, nós teremos o conteúdo que refletirá o como fazer na prática, incluindo práticas emergentes, de forma que no guia, o guia esteja mais relacionado a esses domínios de desempenho, de maneira mais o que eles são e a sua importância, mas não como fazer. Então vamos ver aqui o racional por trás dessas mudanças. Então, nós observamos em primeiro lugar que os grupos de processos são substituídos por princípios, isso lá no standard, na parte do standard, né, da norma, para refletir o espectro completo da entrega de valor. Mas em que sentido grupos de processos são substituídos por princípios? Não é que os chamados princípios que serão apresentados agora na norma, eles terão o mesmo papel do que tinham os grupos de processo. Não, não. Nós devemos entender da seguinte maneira: o guia PMBOK, ele não mais prescreverá que processos de gerenciamento de projeto são executados na maioria dos projetos. Ele se contentará, digamos assim, em estabelecer os princípios e dando uma liberdade considerável para que empresas e profissionais estabeleçam e desenhem os seus processos de gestão. Processos de gestão continuarão existindo, só que eles não estarão mais prescritos no guia PMBOK, que se limitará a prescrever princípios. Princípios são o quê? Fundamentos, né, para a boa prática de projetos. Então, esse é um primeiro aspecto. Também não teremos mais áreas de conhecimento que foram, por sua vez, transformadas em domínios de desempenho, com foco em sua interação, a interação entre esses domínios e a interdependência entre eles. Aí uma mudança de nome, né? Nós vemos de área para domínio. Quando você chama de área, apesar do guia PMBOK já falar que havia interação entre as áreas, a sua delimitação, né, por capítulos era, né, um pouco mais estanque, digamos assim. A troca de nome reflete um desejo de quebrar um pouco essa noção de estanqueidade e, por isso, chamar de domínio, onde nós poderíamos entender como um campo de ação, né? Um campo de conhecimento também, mas não apenas de conhecimento, mas um campo de ação para aquele que gerencia um projeto, um domínio de performance, um domínio de desempenho. Então, muda essa abordagem. Nós observaremos também uma maior importância à noção de tailoring, adaptação, a preocupação em fornecer instrumentos para que cada projeto possa, a partir dos princípios e dos conhecimentos ali propostos nos domínios de desempenho, fazer as adaptações necessárias para o seu projeto, para a sua organização. A sexta edição já contém alguma coisinha lá de tailoring em cada capítulo, mas agora uma atenção maior será dada a esse aspecto. E em lugar de se apresentarem as entradas, ferramentas e técnicas e saídas dos processos, agora nós teremos a apresentação de grupos de modelos, métodos e artefatos que podem ser relevantes para alcançar objetivos específicos dos projetos. Modelos. Bom, na hora de gerenciar um projeto, podemos pensar em um modelo, por exemplo, para tomada de decisão, que pode ser útil. Nós vamos contar nessa sessão descrição de modelos de tomada de decisão. Eu como gerente de projeto gostaria de conhecer algum modelo de desenvolvimento de equipe, de team building, construção de equipe.
Então, vou encontrar modelos relacionados a isso também. Métodos. Os métodos estão mais ligados às antigas ferramentas e técnicas, né? Então, nós podemos pensar em encontrar ali métodos de estimativa, de duração de atividades, métodos para análise de riscos. E os artefatos estão mais relacionados às antigas saídas dos processos. Então, um documento de declaração de escopo, um termo de abertura de projeto, é considerado um artefato de gerenciamento de projetos. A diferença é que eles não estarão mais associados a processos, mas apresentados ali como grupos de modelos, métodos e artefatos que podem ser úteis ao gerenciamento de projetos específicos. E aí a grande novidade, se é que já falamos, já não é novidade suficiente, mas um aspecto bem diferente é essa ligação com a plataforma de conteúdo digital. Ali é que nós, então, encontraremos o como fazer na prática, algo que não será encontrado mais na publicação, na 7ª edição, propriamente. Então, vamos dar uma olhada um pouco mais profunda, primeiro no standard, e vemos alguns pontos principais ali. Lembrando que essa apresentação nossa, particularmente a parte do standard, ela se baseia no draft do standard, que foi disponibilizado em fevereiro de 2020 para comentários. Então, pode ser que quando o guia seja publicado, em 1º de agosto, nós tenhamos alguma mudança em relação a isso que estamos vendo. Mas é o único material que nós temos disponível para nos anteciparmos em relação a isso. É o que foi publicado para comentários, tá? Então é bom ter isso em mente. Bom, um aspecto que vai aparecer no standard com uma certa ênfase é a noção do sistema de entrega de valor, Value Delivery System. Qual a ideia que está por trás disso? Que, bom, se nós pensarmos o que entrega valor para uma organização, no valor nós podemos pensar em valor financeiro, um resultado financeiro, mas podemos pensar também em outro tipo de valor, né? Valor social, valor de imagem, o valor que poderia estar representado pelo aumento da sua carteira de clientes. O que existe? Do que a empresa se utiliza para que, no final das contas, ela obtenha valor para o seu negócio? Nós podemos entender que todo o conjunto de elementos que uma organização utiliza para gerar valor para si faz parte de um sistema de entrega de valor. E aqui nós precisamos utilizar o termo sistema na sua definição mais originária, né? Mais ampla. Precisamos pensar num conjunto de elementos, que podem ser elementos concretos ou abstratos, que sejam organizados intelectualmente, digamos assim, com vistas a obter um resultado desejado. Então vamos tangibilizar um pouco nessa visão aqui, nesse nosso diagrama de conjuntos aí, fazem interseção uns com os outros, né? Um diagrama de Venn. Então, nós podemos pensar o seguinte, olha, as empresas, elas têm o seu sistema de operações, aquele conjunto de elementos, de atividades, de processos que fazem parte do seu dia a dia e que geram o seu produto, o produto que ela oferece ao mercado. Então, esse seu sistema, ou se preferirmos, subsistema de operações, faz parte do sistema de entrega de valor da organização. Mas a organização, essa empresa, ela faz parte de alguma indústria, ela pode ser da área de telecomunicações, informática, óleo e gás, farmacêutica, e terá também na indústria um sistema de normas e regulamentos que ela vai utilizar, vai ter que respeitar e se utilizar deles para gerar os seus valores. Então, isso é um outro subsistema que faz parte desse conjunto
chamado sistema de entrega de valor. Essa organização está presente geograficamente em algum lugar ou em vários lugares, espalhadas, pode estar espalhada pelo mundo, e vai precisar contar também com um sistema de leis, costumes, procedimentos relacionados à área ou às áreas geográficas onde ela atua. E por aí vai, o nosso diagrama aqui não é exaustivo, mas é nesse contexto que aparece o sistema de projetos, programas e portfólios, também como um conjunto de elementos que a empresa precisa e do qual ela vai se utilizar para gerar valor. Então, no final das contas, quando o tema projetos, ele vai ser apresentado no standard, na norma de gerenciamento de projetos, como um componente, um subcomponente do grande sistema de geração de valor da organização. E nós poderíamos pensar em outros subsistemas, por exemplo, o sistema de tecnologias que a empresa utiliza, os softwares que ela utiliza, compõem esse sistema também. Poderíamos expandir esse nosso diagrama. Mas a ideia aqui é nos dar uma noção da importância que a norma, o standard, que fará parte do conjunto do PMBOK Guide, dará ao entendimento do conjunto projeto, programas e portfólio como sendo parte desse sistema de entrega de valor da organização. Então, nós teremos uma seção do standard falando sobre isso. E a segunda parte do standard é onde são descritos os princípios para o Project Delivery. E aí chama atenção para o termo Delivery, porque nós poderíamos esperar princípios para o Project Management, para o gerenciamento do projeto, mas não. Eles preferiram chamar de princípios para a entrega do projeto. Então vejam que o foco, ele sai, a preocupação sai um pouco, questão de foco, né? Você ainda precisa gerenciar o projeto, é verdade. Mas agora o foco do standard de Project Management não é tanto nos processos para gerenciar o projeto, mas nos princípios necessários para que o projeto entregue aquilo para o que ele foi feito e forneça valor para a organização. Isso é o que está por trás. Então, nós teremos lá declarações de princípios que vão procurar refletir comportamentos e ações com que intenção? Que esses princípios, uma vez buscados, seguidos, eles influenciem o comportamento daquele sistema de projetos que nós vimos naquele diagrama de Venn, para que aquele sistema de projetos contribua para a produção dos resultados desejados, valor para a organização. Então, esses princípios, eles procuram sumarizar esses objetivos a serem alcançados na prática de projetos, quer dizer, o que nós queremos alcançar ao praticarmos o gerenciamento de projetos. Eles querem refletir boas práticas para esse gerenciamento efetivo e fornecer parâmetros, dando liberdade para que as organizações se organizem de acordo com as suas necessidades e que ainda assim estejam alinhados a esses princípios. Então, realmente, nós podemos pensar que os princípios se propõem a ser universais, como o próprio nome indica, né? Se nós pensarmos no exemplo simples, podemos imaginar as diversas leis de trânsito para aqueles que dirigem. Então, dependendo do país onde você se encontra, você vai estar diante de algumas leis, de alguns códigos, de algumas regulamentações que poderão diferir. No país você dirige do lado direito, do outro lado esquerdo, só para dar um exemplo bem simples. Mas se nós pensássemos em princípios de uma boa direção de automóvel, nós poderíamos enumerar alguns que pudessem ser válidos em qualquer legislação específica. Se nós pensássemos em princípios relacionados à segurança, ao respeito ao pedestre, né? São princípios que, independentemente dos regulamentos específicos, eles são válidos. Essa foi a ideia por trás das declarações de princípios. Quer dizer, parâmetros que possam ser válidos em qualquer projeto. No draft dos standards foram apresentados 12 princípios. Foram propostos 12 princípios para o Project Delivery. O primeiro
e nós temos algumas palavras-chave para eles. O primeiro relacionado à postura do administrador, do guardião, digamos assim, do projeto, e a figura do gerente do projeto, né, representado pelo termo stewardship, que dá essa ideia de alguém que cuida daquilo, né, que guarda diligentemente, né, com atenção, com cuidado, aquele empreendimento. Um aspecto relacionado à equipe que trabalha no projeto, então a preocupação ali em construir cultura de responsabilidade e respeito, e além da equipe, ainda falando de pessoas, stakeholders, como um princípio proposto também, esse princípio de sempre engajar partes interessadas para entender seus interesses e necessidades, e você pode ir observando noções, essas noções já nos são conhecidas, e nós encontrávamos essas noções ao falar, por exemplo, sobre a área de conhecimento de gestão de stakeholders, ou gestão de recursos, ao falar da equipe, só que aqui eles são trazidos como princípios, né? Princípios que podem ser aplicados e que devem ser aplicados em qualquer projeto. O foco em valor, para reforçar aquilo que foi apresentado anteriormente, sobre a importância do projeto como algo que entrega valor para a organização. A preocupação em encarar o projeto como parte de um sistema maior, também já vimos ali anteriormente, né, naquela visão dos diversos subsistemas. Então aqui é o pensamento holístico, né, entender onde projetos se encaixam no todo dos subsistemas que contribuem para a entrega de valor da organização. O aspecto de liderança é um princípio também que aparece sendo proposto, então esses são os 6 primeiros. A preocupação do tailoring, da adaptação, isto é, existem esses princípios. Depois nós teremos os domínios de desempenho, mas reconhece-se aqui que cada organização tem os seus tipos de projeto e que a organização pode e deve, então, e o gerente do projeto tem que ter essa preocupação de adaptar aqueles princípios e domínios de desempenho à realidade do seu próprio projeto. Então, isso também é proposto como um princípio. O princípio relacionado à qualidade em processos e resultados. Um princípio relacionado à complexidade. Levar em conta a complexidade do projeto na hora de aplicar esse conhecimento. Um princípio relacionado a riscos, antecipação de oportunidades e ameaças. Um outro associado à adaptabilidade e resiliência, uma característica bem pessoal, né, de soft skill, nós podemos dizer assim, né, de habilidade de interrelacionamento, de postura daqueles que trabalham com projetos. E, finalmente, um 12º princípio relacionado a change management, a gestão de mudanças. Aqui é uma visão interessante, é estar aberto, né, permitir mudanças. Se uma mudança ela ajuda a alcançar um estado futuro desejado, devemos permiti-la. Então, esse é o 12º princípio. Então, são esses os 12 princípios explorados no Standard. E no Draft, o Standard tinha 43 páginas. 43 páginas. Um valor, né, um número de páginas bastante reduzido. O Standard atual da sexta edição, com os 40 e tantos processos, ele possui 98 páginas. Então, você vê aí que ficou algo muito mais enxuto, né? Pode ser que cresça, né, até a publicação final, mas o draft tinha 43 páginas, o standard. E a respeito do guia? Bom, o guia vai tratar, então, dos domínios de desempenho, ou domínios de performance, mas também vai expandir um pouco aqui sobre tailoring e apresentar modelos, métodos e artefatos. Os domínios de desempenho, então, formam o núcleo desse guia, que é o guia ao conjunto de conhecimentos propriamente, ao body of knowledge. Então, ele entende que projetos são um sistema, nós já vimos, mas agora nós vamos imaginar um sistema composto de domínios de desempenho que são interrelacionados, interdependentes, interagem como um todo
unificado. O gerenciamento de cada domínio deve ser conectado com resultados de desempenho. Daí o nome domínio de desempenho. Mais do que com a produção de artefatos, de planos. Então veja que interessante, né? Quando nós tínhamos as áreas de conhecimento e os processos, havia lá o foco na produção daquelas saídas, né? Os planos, dos artefatos, dos registros, da documentação do projeto. Aqui o foco vai ser em obter resultados de desempenho no projeto. Então, os domínios vão estar dedicados a isso, focados nisso. Eles vão incluir práticas importantes, mas não vão dizer como fazer. Então, não desaparece, então, a noção de entrada, ferramentas, técnicas e saídas. Cada seção, então, do guia, propriamente dito, vai explicar por que o domínio em questão é crítico para um gerenciamento efetivo. E aí estão os 8 domínios de desempenho propostos. Stakeholders, que era uma área de conhecimento, agora se chama domínio de desempenho. Equipe, ciclo de vida, um domínio para tratar disso, e o guia PMBOK promete ser completamente neutro em relação ao método de desenvolvimento de projetos. Então, seja adaptativo, seja preditivo, seja híbrido, o guia promete não entrar, né, nesse terreno propondo uma coisa ou outra. Então, promete ser neutro e aplicável a qualquer método de entrega, a qualquer tipo de ciclo de vida. Um domínio para planejamento, naturalmente, continua sendo necessário planejar o projeto. Um domínio relacionado ao trabalho do projeto em si, a condução do trabalho. Um outro relacionado a delivery, e aqui não a deliverable como nós conhecíamos, né, que se referia às entregas de um projeto, mas relacionado ao projeto entregando um resultado para a organização. Essa é a ideia do delivery. Um domínio que vai tratar da incerteza, então nós vemos ali também o nosso gerenciamento de risco, mas agora como um domínio. E o 8º relacionado à medição, measurement, a medição do estado do projeto, né, do que ele já alcançou. Então, serão esses 8 domínios a serem explorados no guia. Além disso, o guia também vai tratar do tailoring, das adaptações para cada projeto. E promete fornecer uma estrutura que auxilie as equipes de projeto a fazerem o tailoring, as adaptações necessárias, incluindo perguntas-chave, né? Algumas perguntas-chave que podem orientar as equipes. Por que incluir isso no guia? Pode-se perguntar. Primeiro, era uma necessidade-chave identificado lá naquela pesquisa que ocorreu entre 2017 e 2019. Era uma orientação não incluída previamente no guia PMBOK e agora passa a ser incluído. Isso alinha-se com aquela intenção que eu comentei ainda agora de ser neutro em relação à abordagem ao método preditivo, ágil, híbrido, é neutro. Então, oferece apenas orientações para a escolha e se propõe a suplementar guias e requisitos que já existam em organizações, naturalmente sem a menor pretensão de substituir. Cada organização já tem o seu, se tiver, poderá utilizar o guia PMBOK como um instrumento de auxílio, de suplemento, para escolher a melhor abordagem de entrega para o seu projeto. Então, teremos uma seção no guia dedicado a tailoring. E a seção final vai tratar dos modelos, métodos e artefatos. Informações resumidas, alto nível, sem detalhamento, sobre esses modelos, métodos e artefatos que podem ser úteis para cada projeto compor o seu kit de entrega do projeto. Promete-se que informações legadas de edições anteriores serão mantidas. Então, nós veremos aquelas ferramentas, aqueles
documentos, que são documentos reconhecidamente que trazem valor ao gerenciamento do projeto, eles estarão ali. Tá? É um conteúdo que promete ser útil para múltiplas audiências e é o que vai representar a ligação com o conteúdo digital. Mas alguém pode estar se perguntando assim, por que você está falando que ele promete, né? Isso, porque nós não vimos o conteúdo do guia. O que foi divulgado para comentários foi a parte do standard, certo? O guia não. O guia nós sabemos dos domínios, sabemos por informações do próprio Project Management Institute, essas informações que eu estou passando aqui para vocês, mas nós não vimos. Então é realmente uma promessa, né? Espera-se que ele seja útil para múltiplas audiências, que as informações de edições anteriores, informações valiosas, continuem lá, em termos de modelos, métodos e artefatos. E é aqui que acontece a ligação com o conteúdo digital, que é essa plataforma disponibilizada pelo PMI, que vai se ligar ao guia PMBOK justamente por meio dessa seção, modelos, métodos e artefatos, e que vai expandir o conteúdo dessa seção. Se nessa seção nós teremos a descrição em alto nível do que são bons modelos, métodos existentes e bons artefatos, na plataforma nós teremos então a abordagem do como fazer na prática. E mais, não apenas em relação ao guia PMBOK, mas a plataforma também incorporar o conteúdo de todos os standards do PMI, assim como o conteúdo só encontrado nessa plataforma. Então, standard para programas, para portfólio, para gestão de risco, para construção de EAP, para gestão de cronogramas. Imaginei os standards do PMI disponíveis nessa plataforma. E práticas emergentes. Então, aqui, o grau de liberdade para inserir informações, ele ficou muito grande. Tá? Essa plataforma ela já está disponível. Claro que você precisa ser membro do PMI para acessá-la. E também existe algum programa de assinatura exclusivamente para ela, para quem não é membro. É onde estará a informação do como fazer na prática. Então, é algo dinâmico, pode ter crescimento, inserção, edição, exclusão de conteúdo de maneira dinâmica, sem necessidade de esperar uma nova edição de um documento físico, como é o caso do guia. Então, o conteúdo é para ser atualizado, expandido e adaptado em tempo real, à medida que apareçam novas necessidades dos praticantes de gerenciamento de projetos. Então, muito do conteúdo como fazer, que hoje nós encontramos na 6ª edição, assim como em outros standards, está sendo migrado para a plataforma. E aí nós podemos entender a estratégia utilizada pela equipe, né, que preparou a 7ª edição do guia. Quer dizer, como atender aquela necessidade de não encher muito o guia, que já estava com 756 páginas, e mesmo assim se manter atualizado com novas ferramentas, com práticas emergentes, utilizando o recurso digital, uma plataforma online. É uma saída bastante interessante, né? E promete-se também que esse conteúdo seja, antes do conteúdo entrar para a plataforma, ele será avaliado por uma equipe de especialistas do PMI, né, que vai verificar, né, a utilidade e o valor que aquele conteúdo realmente tem para a organização. Eu capturei aqui alguns pouquinhos snapshots da plataforma. Então, nós temos aqui um campo para consulta. Então, foi nesse campo para consulta que, ao selecionar Risk Management, ele me trouxe aqui análise qualitativa de risco em três passos, ferramentas e técnicas para riscos, e podendo também ser feito por filtro, né? Eu quero a abordagem híbrida, indústria, construção, vídeo, template, áudio, um gráfico interativo, e aí a navegação aqui fica por conta de cada um, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos de coisas que já estão lá, que já fazem parte do guia. Muito bem. Então essa é a visão geral, uma introdução apenas, só com os grandes tópicos, que nos diz o que podemos esperar
dessa 7ª edição. Observamos que é uma mudança muito grande em termos de modelo. Mudou o jeito de encarar o conhecimento em gestão de projetos. Uma dúvida que costuma aparecer, e já nos perguntaram mais de uma vez, que relação isso tem com a certificação PMP, com a prova de certificação. Então, nesse ponto, é também algo que precisamos esclarecer, que muitas pessoas não têm noção disso, não se atentam para isso. Já há algum tempo, para a certificação PMP considera o guia PMBOK como uma entre várias referências. Se você certificou lá pelo ano 2000 e pouquinho, a prova de certificação, ela se baseava bastante no guia PMBOK. Então, exigia conhecimento dos processos, da interação dos processos, conhecimento de algumas entradas, ferramentas e técnicas para processos específicos. Já há algum tempo, isso tem mudado. Então, são processos diferentes. O processo de atualização do guia PMBOK e o processo de atualização da prova de certificação para o PMP. Ocorre, inclusive, em ciclos diferentes. Então, a última atualização da prova de certificação PMP, ela já entrou em vigência em janeiro deste ano, janeiro de 2021. E só para que tenhamos uma ideia de como ela já está bastante descolada, digamos assim, do guia PMBOK, mesmo já do guia PMBOK 6ª edição, eu vou mostrar aqui para vocês esse conteúdo aqui, olha, que é o conteúdo disponibilizado pelo PMI e que define os assuntos que caem na prova. Isso já está valendo hoje, pessoal. Então, para a prova, são 3 domínios de conhecimento. Um desses 3 domínios vai ter mais interação com o conteúdo do guia PMBOK, mas os outros não. As referências são diversas. Então, veja, um domínio da prova responsável já atualmente por 42% das questões da prova, que agora tem 180 questões e não mais 200 questões, é o domínio pessoas. Então, nós teremos questões relacionadas a situações. As questões estão muito situacionais. Nós temos recebido feedback de algumas pessoas que fizeram a prova já na nova versão. É situacional. Vai tratar de gestão de conflitos, de liderança de equipes, de como fornecer suporte para o desempenho da equipe, como empoderar membros de equipe stakeholders, como construir uma equipe, e, assim, muito voltado já para abordagens ágeis, para ciclos de projetos adaptativos, já hoje, viu? Já na 6ª edição do PMBOK, só para que você veja que não tem uma relação direta entre uma coisa e outra. Então, o que eu estou querendo dizer é que não é a mudança do guia PMBOK para a 7ª edição que vai trazer uma mudança por si só na estrutura da prova de certificação, que já caminha, como vocês veem aqui, de maneira bastante independente do PMBOK. Então, olha quanto conhecimento aqui relacionado a pessoas, a gestão de pessoas. E aí existe um segundo domínio, responsável por 50% da prova, e esse sim é mais voltado para processos. O nome dele é processo. É aqui que nós encontraremos conhecimentos onde hoje você encontra no PMBOK 6ª edição. Gerenciamento de comunicações, gerenciamento de riscos, de stakeholders, de orçamento e recursos, de cronograma, de escopo, integração do planejamento de atividades. Mas veja, mesmo no guia PMBOK 7ª edição, considerando o guia PMBOK, digamos, expandido com a plataforma online, isso é conhecimento que vai estar disponível lá, que vai continuar sendo necessário gerenciar escopo, cronograma, riscos de projetos. Então, só num modelo diferente enquanto guia PMBOK, mas as técnicas nós continuaremos precisando delas. Então, gerenciamento de mudanças e por aí vai. Então, 42% mais 50%, o terceiro domínio com 8% da prova, ele trata do ambiente de negócio. Então, aqui nós já vemos
Por exemplo, aquela preocupação com a geração do valor, a entrega de benefícios e valor para a organização, isso já está valendo. Então, queria mostrar isso aqui para que todos tivessem claro em suas mentes que são processos que andam em paralelo. Então, não é a mudança do guia PMBOK que vai necessariamente causar uma mudança na prova, porque a prova já mudou. Já não está mais tão ligada assim ao guia. Então, nossa expectativa é boa. Tá? Esperamos que a nova edição seja bem acolhida, né, pelo mercado e que seja útil, continue útil. A ideia da ferramenta online, da plataforma online também é bastante interessante. É um desafio para o PMI, sem dúvida, porque agora é um desafio maior, vai ter que manter aquela plataforma realmente atualizada, tem que ter naturalmente uma equipe dedicada a isso, mas a ideia parece boa, parece interessante. E eu espero que essa nossa conversa tenha lhe ajudado, pelo menos de maneira esquemática, organizar aí o seu entendimento sobre o que vem por aí na 7ª edição do Guia PMBOK. Até logo.